Bom, pessoal, vou gravar mais um vídeo. Na sequência, eu peço que vocês assistam outro vídeo que eu gravei antes, que é explicando a situação das profecias, das previsões para um terremoto, o Big One, que ele está previsto para destruir a Califórnia, e o cara que fez os cálculos e tal pelo alinhamento planetário, e está prevendo que pode ser agora quinta-feira, dia 28 de maio de 2015. Eu peço que vocês assistam esse vídeo. Como eu não vou repetir o que eu já falei no outro vídeo, então eu vou gravar esse vídeo como uma continuação. E orem, rezem para que esse terremoto possa ser evitado, ou que pelo menos, se acontecer um terremoto desse, que as consequências dele sejam as menores possíveis. Que a pior coisa que poderia acontecer, que isso poderia destruir e matar bilhões de pessoas no planeta inteiro, seria que esse terremoto poderia levar à erupção do mega vulcão do Parque de Yellowstone nos Estados Unidos. Isso iria destruir os Estados Unidos e talvez matar bilhões de pessoas no planeta inteiro. Esse mega vulcão, isso é o pior cenário possível, e já seria uma tragédia gigantesca, milhões de pessoas que devem morrer quando acontecer um dia. É previsto, pelo menos eles dizem que é previsto que um dia aconteça o Big One na Califórnia, que destruiria a Califórnia, e além das milhões de pessoas que morreriam, toda a infraestrutura de comunicação, de tecnologia da internet, a sede do Google, do Facebook, de tudo, fica ali na Califórnia, no Vale do Silício. Então isso afetaria o mundo inteiro, porque hoje é o que mais incomoda os Illuminati. É o maior empecilho para a nova ordem mundial, é a informação, a liberdade que a gente tem na internet, e a fonte de conhecimento e o meio de comunicação livre que a gente ainda tem na internet. É o que mais incomoda os Illuminati e os reptilianos hoje. E também outra tragédia que poderia acontecer seria esse terremoto provocar um tsunami que poderia inundar e destruir também o Japão. São mais 120 milhões de pessoas. E pessoal, uma coisa que eu venho pensando nos últimos dias, pensando em gravar esse alerta já, e outras coisas que eu venho pensando há muito tempo, a questão do livre-arbítrio. Eu nasci numa igreja evangélica, numa igreja batista, mas graças a Deus, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu comecei a me questionar tudo que eu aprendi desde criança. Eu fui batizado, para vocês terem uma ideia, e para quem é evangélico sabe que isso é uma coisa fora do normal nas igrejas evangélicas. Eu fui batizado na igreja batista com 8 anos de idade. Que é muito jovem, mas quando eu tinha 10 anos eu tive uma visão de um acidente que depois, no mesmo dia, eu tive a visão à noite enquanto eu estava dormindo, e no mesmo dia, durante o dia, esse acidente aconteceu. E foi uma coisa, um evento mundial, e eu vi aquilo na televisão exatamente igual eu vi na minha visão. E eu não costumo ter visões, essa foi a única visão que eu tive que se concretizou, que eu vi que não era só um sonho, foi uma visão que aconteceu no mesmo dia. E aquilo mexeu comigo, me abalou, e eu queria entender o que foi aquilo. E era uma coisa totalmente fora da realidade que eu tinha aprendido desde criança na igreja evangélica. E eu comecei a me questionar, e quando eu tinha 13, 14 anos eu não aguentava mais e abandonei, parei de frequentar a igreja, e vi que muitas perguntas, muita coisa não fazia sentido. E só hoje, quando eu já tinha 30 anos, é que eu fui descobrir que a igreja evangélica, a maioria é controlada, para não dizer todas, são controladas pela maçonaria. E hoje a igreja católica também é controlada pela maçonaria, desde o Concílio Vaticano II. A igreja batista que eu nasci, que dentro da igreja eu não aprendi nada sobre a história da igreja batista, e hoje pela internet que eu fui saber que o primeiro pastor batista brasileiro foi nomeado pastor dentro de uma loja da maçonaria por 2 pastores americanos batistas que também eram maçons, e a igreja batista no Brasil nasceu dentro de uma loja da maçonaria.
Isso, só depois que eu fui aprender isso, e hoje eu aprendi, graças a eu ter me libertado do sistema maçônico religioso, que eu abri a mente para nem acreditar, nem desacreditar, mas até hoje eu mantenho a mente aberta, e mesmo que eu acredite ou não acredite, ou fique desconfiado, mesmo aquilo, quando eu sei que a pessoa está mentindo, quando eu sei que a pessoa é maligna, eu presto atenção no que essa pessoa fala, porque ali eu sei que eu vou aprender alguma coisa, no mínimo eu vou aprender o tipo de mentira que eles estão espalhando. Então eu mantenho a mente aberta e presto atenção em tudo, e recomendo que vocês façam o mesmo. E hoje eu sei que um dos principais objetivos da maçonaria controlar as religiões é justamente manter as pessoas alienadas e de cabeça fechada e de mente fechada, e que não olhem ao redor. Outra consequência disso é que os evangélicos e os católicos também se fecham naquele mundinho e não prestam atenção no mundo exterior, né, que inclusive, né, aprendem a achar o mundo, né, e como se eles estivessem no seu mundinho fechado e alienados do mundo diabólico exterior. E com isso, a consequência disso é que os evangélicos acabam sendo vistos como um grupo de malucos e fanáticos, porque como você se fecha no seu mundinho, você não aprende a conectar uma coisa a outra, né? Você fica ali, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou salvo, vocês são do diabo, entreguem a sua alma ao Jesus, ou vocês vão queimar no inferno. E a consequência disso, dessa alienação, que hoje eu entendo que os evangélicos são mantidos fechados nesse mundinho de propósito, por esse sistema maçônico, justamente para que as pessoas que estão de fora no mundo vejam os evangélicos como um bando de malucos, que não, justamente porque não aprendem a ter esse contato para conectar a realidade do mundo com aquilo que está na Bíblia, com a realidade que está na Bíblia, e não consigam se expressar e pareçam um bando de malucos para quem está fora da igreja. E hoje eu vejo que muita coisa, por algum tempo, né, quando adolescente, depois que eu me libertei da religião, eu fui revoltado por algum tempo contra a religião, mas hoje eu vejo que muita coisa que está na Bíblia é verdadeiro, é real, mas justamente por essa alienação você se isola enfim, pessoal, o pessoal que não tem essa noção religiosa, que não nasceu numa igreja que nem eu, ouve falar que a mídia é satanista, ouve falar de satanismo, dos satanistas, e já associa isso com um papo de maluco, de crente, e não presta atenção e acha que isso é tudo alucinação, que não tem nada a ver. Mas quem não tem essa visão religiosa hoje pode ver nos filmes, nos desenhos animados para crianças, as mensagens subliminares. E o que são essas mensagens subliminares, e o que está por trás disso, e qual é essa preocupação de colocar essas mensagens subliminares? Isso é satanismo, são ideologias satânicas, né? E se vocês abrirem a mente, quem não é religioso, para o que é o satanismo, é aquilo que é contra o satanismo, é o que é contra a vontade de Deus. E o que a gente vê a vontade de Deus no que é natural, no que é puro, no que é normal. E a gente vê a natureza foi criada por Deus. O que vai contra as leis da natureza, o que vai contra a natureza é satânico. E a gente vê muita coisa satânica, muita coisa que é antinatural. A gente pode chamar de marxismo cultural, seja lá o que for. É o que a maçonaria prega, né? Porque a maçonaria domina o mundo. Uma coisa que o pessoal não fala, e a gente vê que esquerda, direita, eu não aceito mais ser rotulado como direitista, eu não me considero de direita, por isso eu andei quieto nos últimos tempos, né? Porque eu comecei a denunciar nos grupos do Facebook que a esquerda era controlada pela maçonaria, que Karl Marx era maçom, e denunciar que a nossa briga não era só contra a esquerda, que era contra a maçonaria também, que a esquerda, que o comunismo era fachada, e o que estava por trás disso era a maçonaria, que o sistema é controlado pela maçonaria. E eu passei a ser censurado também nos grupos de direita, e eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa errada. E aí eu encontrei a explicação pelo Orlando Fedeli, que eu já postei no meu blog, já postei no Facebook. Assistam o vídeo A Direita Política, do professor Orlando Fedeli, que ele explica isso muito bem. Tem a palestra que eu já recomendei também, já postei no blog, a Revolução Francesa.
Napoleão e a Revolução Francesa, Orlando Fedeli, procurem no YouTube e salvem, se a gente perder o YouTube, salvem tudo que vocês puderem nesse terremoto no Big One. Enfim, pessoal, essa alienação dos crentes, dos evangélicos, dos católicos pela maçonaria, para que não entendam e não consigam associar o que está na Bíblia com a realidade no mundo. Essas mensagens subliminares são satânicas. Os Illuminati são satanistas. A gente nunca vai conseguir combater isso. O pessoal vê, olha, os Illuminatis, a nova ordem mundial, isso é impossível de se combater, a gente não tem força para enfrentar isso, justamente porque o pessoal que não é religioso vê isso como simplesmente uma conspiração política, e o pessoal que é religioso vê isso simplesmente apenas o lado espiritual disso e não consegue conectar essa realidade, essa guerra espiritual e o que está na Bíblia, o que está na religião, com o mundo real. E com isso é dividir para conquistar. E os materialistas, enquanto não perceberem o lado espiritual disso, nunca eles vão ser realmente invencíveis. E aí entra a questão do livre-arbítrio, porque eles não podem fazer nada que as pessoas não aceitem. Então, onde eles entram com esses filmes, por exemplo, toda aquela profecia apocalíptica sobre 2012, aquele filme, o que eles querem é incutir na mente das pessoas que aceitem essa situação, esse cenário apocalíptico, esses desastres mundiais que matariam bilhões, milhões de pessoas. Eles querem incutir isso na mente das pessoas. Por que eles colocam tanta tragédia, filmes de terror, tanta desgraça nos filmes? Para incutir isso na mente das pessoas, para que as pessoas mentalmente aceitem isso, para que isso mude o padrão de pensamento das pessoas. Porque quando eles conseguirem que muitas pessoas, e a maioria das pessoas aceitem isso, essa aceitação mental, isso abre a porta e é uma permissão do livre-arbítrio que, se você não acredita nisso, ótimo, é exatamente isso que eles querem, que você não acredite nisso, que você seja ou totalmente materialista ou um fanático religioso que se fecha no mundinho e não quer saber do que está de fora da igreja, da sua igreja, e não entenda nada do que está acontecendo ali para fora, que você não saiba conectar o que está na Bíblia com a religião. E isso não é uma crítica a todos os pastores evangélicos, a todas as igrejas, que a maioria não aceita a maçonaria, nem todos os pastores são maçons, embora a gente não saiba exatamente quantos, mas mesmo aqueles pastores que não são maçons estão dentro de um sistema que é controlado pela maçonaria. Fizeram um seminário, isso nas igrejas melhores, né? Porque tem muita igreja que nem seminário não tem, né? O cara se converte hoje, amanhã já é pastor, né? O cara sai da cadeia hoje, um psicopata, um assassino, no dia seguinte já é pastor em muitas igrejas. Mesmo naquelas igrejas que tem um seminário, o pastor pode até não ser maçom, mas ele estudou num seminário que a gente vê que a igreja é controlada pela maçonaria, então o seminário é controlado pela maçonaria, e tem tudo isso, e ele tem que seguir, ele não pode sair dos limites que vem de cima de um sistema controlado pela maçonaria. A igreja católica também, hoje esse papa maçom aí, a igreja controlada pela maçonaria, que a maçonaria é controlada pelos Illuminatis, desde o Concílio Vaticano II. E tem muito maçons idiotas úteis, literalmente, que são maçons de baixo grau, que defendem a maçonaria e que eles existem justamente para isso. A importância deles para a maçonaria é que eles são alienados, são aqueles maçonzinhos ali de grau 1, 2, 3, que não sabem o que está acima deles, e que seja de grau 10, 20, 25, a maçonaria tem essas camadas justamente para que você não saiba o que está acima. E os satanistas ali que realmente sabem a verdade da maçonaria estão do grau 30 para cima. E os outros são idiotas úteis que estão dentro da maçonaria e não estão vendo ninguém ali montado num bode cuspindo na cruz, fazendo o ritual satânico. Como ele está dentro de uma loja maçônica e não está vendo isso, ele defende a maçonaria quando alguém fala que a maçonaria é satânica. Mas ele não está vendo
os chefões da maçonaria, os graus mais altos, o que fazem? E são controlados pelos Illuminati. A maçonaria é a massa de manobra dos Illuminati, é o braço que são as raízes que estão espalhadas pela sociedade no mundo inteiro, através da qual os Illuminati dominam e controlam o mundo. Como que tão poucos esses Illuminati conseguem fazer tanto estrago e controlar o mundo inteiro? Porque eles dominam a maçonaria totalmente. Então, pessoal, é uma questão de livre-arbítrio. Outro dia, eu vi um vídeo de um Illuminati falando outro dia, Illuminati mesmo, ele falando dessa questão do livre-arbítrio, que livre-arbítrio não existe. Então, pessoal, eu estou falando aqui porque, graças a essa mente aberta que eu mantive, prestando atenção e aprendendo em tudo, tem muitas diferenças que eu não vou entrar me aprofundar para não estender demais esse vídeo. Se você seja evangélico, católico, espírita, é uma questão de livre-arbítrio. Está na Bíblia, para o cristão não ser morno, que os mornos vão ser vomitados por Deus. Não seja morno, não fique só na igreja orando, rezando, orando na sua casa. Busque aprender sobre o mundo e saber conectar a realidade do mundo real com o que está na Bíblia, com o que está profetizado. Não seja morno, vá para a luta, vá para a guerra. A gente está numa guerra. A guerra tem a guerra no mundo espiritual, mas tem a guerra no mundo real também. Não fique só na igreja, só orando, rezando. A gente está numa guerra. Não seja morno. O que Deus fala? Por que no Apocalipse fala que muitos cristãos vão reclamar de ser rejeitados por Deus porque oravam, porque aceitavam? Deus fala, está na Bíblia, que os mornos vão ser vomitados. Não seja morno, vá para a guerra. Vista o uniforme, vá para a guerra, vá para a luta, combata o mal. E combater o mal é não aceitar o mal. Não fique aí comemorando, o anticristo vai dominar o mundo, olha, o apocalipse vai acontecer, nós vamos ser resgatados, Jesus está voltando, que maravilha. Não, faça a sua parte para que você esteja entre os que vão ser salvos, mas enquanto você está aqui, você tem que lutar aqui. Não seja morno. Presta atenção nisso, não seja morno. Combata, vá para a luta, lute, seja quente na guerra. E não aceite com o seu livre-arbítrio, porque é isso que eles querem, que a gente aceite o desastre, que a gente aceite que a nova ordem mundial é invencível, eu não posso fazer nada, vou ficar aqui no meu cantinho quieto para não ser incomodado, para não sofrer nada. Não, vá para a luta, a gente tem que enfrentar, a gente não pode aceitar, é uma questão mental. O dia que eles conseguirem que a maioria da humanidade aceite que eles são invencíveis, é a questão de livre-arbítrio. A gente está dando a vitória a eles, aceitando que eles são invencíveis. Então não aceite. É uma questão de inconsciente coletivo. Enfim, pessoal, não aceitem, orem, peçam para que esse terremoto não aconteça, que se acontecer o terremoto, que as consequências, que o desastre seja minimizado, que seja o menor estrago possível, sejam alienígenas que têm tecnologia para evitar, para fazer algum tipo de trabalho magnético, para reduzir o efeito desses alinhamentos planetários, que tem tecnologia para isso, para evitar que isso cause um terremoto tão drástico na Terra. Peça para Deus, né? Os anjos são alienígenas. Peça para Deus, ore. Não aceite com a sua mente que o diabo faça tudo isso, que os reptilianos façam tudo isso. Enfim, seja no que você acredite, com o seu livre-arbítrio, peça para que o bem vença, para combater o mal. Não aceite a vitória do mal. Enfim, pessoal, já estendi bastante. É isso aí. E saia dessa alienação do sistema religioso maçônico. Se você é materialista e acha que os Illuminati são invencíveis, é porque você não compreendeu o lado espiritual e a questão do livre-arbítrio que tem por trás disso. A guerra é espiritual. Se você acredita em alienígenas, preste muita atenção na religião também.
como uma fonte que tem, sabe aquela coisa de onde há fumaça, há fogo? Se você é ateu, começa a abrir a mente. Onde há fumaça, há fogo. Você pode achar a Bíblia muito esquisita, mas pense nisso e começa a prestar atenção na Bíblia. Onde há fumaça, há fogo. Enfim, pessoal, é isso. E assistam o primeiro vídeo, e se esse terremoto não acontecer e o Google não for destruído e ainda tiver o YouTube, eu vou voltar a gravar vídeos. E tem muita coisa para dizer, e vamos continuar essa guerra, e orem para que essa guerra continue e que para o mal não triunfe essa semana. Valeu e até a próxima. Bom, eu queria manter o vídeo com menos de 20 minutos, mas já que já passou, vou adicionar mais um trechinho. Eu acho que para os católicos e evangélicos talvez não vão gostar disso, mas como eu disse, vocês estão dentro de um sistema controlado pela maçonaria. Abram a mente. Os espíritas vão entender isso melhor. A questão do karma, que existe também mais espíritas. O espiritismo também é controlado pela maçonaria. Allan Kardec era maçom. Muita coisa que está no espiritismo, os cristãos evangélicos católicos têm mente mais fechada, não aceitam, mas a Igreja Católica aceitava a reencarnação, até que tem toda uma história de como a Igreja Católica passou a rejeitar a reencarnação antes da Revolução, da Reforma Protestante. Mas, pessoal, os espíritas também, tomem cuidado com o que vocês aprendem no espiritismo. O espiritismo kardecista, Allan Kardec era maçom. Tem vídeo enfim, pessoal, tomem cuidado com o espiritismo kardecista também, e tem outros piores ainda. Mas muita coisa que o espiritismo ensina também é verdadeiro, e os evangélicos têm a mente fechada para isso. E tem a questão do karma, e tem uma questão de karma coletivo, né, que eu comecei a falar, mencionei um vídeo de um Illuminati que eu vi esses dias, e o que esse Illuminati prega, e que os espíritas vendo isso vão aceitar, e como eu disse, o que eles querem é afetar o nosso livre-arbítrio, e os espíritas aceitando isso, eles estão dando uma abertura com o seu livre-arbítrio, aceitando essa pregação que os Illuminati estão fazendo, que é olha, o planeta Terra, a humanidade tem um karma que precisa pagar. Então, é bom que aconteçam esses desastres, que é para aliviar esse karma. Olha a mentalidade deles. Então, por exemplo, o que aconteceu na Rússia, o povo russo, né, tinha um karma. E o que os comunistas fizeram matando 35 milhões de russos foi uma bondade, porque estava libertando eles desse karma. Então agora eles estão aliviados, a alma deles foi aliviada desse karma que eles carregavam. Olha que bondade, que bonzinhos que os comunistas foram, matando 35 milhões de pessoas na União Soviética. Então, pessoal, cuidado com esse tipo de pregação, com esse tipo de ideologia que é pregada pelos Illuminatis em todos os sistemas, seja lá o que você acredita, se é espírita, cristão, se entende uma questão material da vida extraterrestre afetando. Presta atenção na Bíblia. Se você não acredita em religião, mas acredita em extraterrestres, veja que tem os alienígenas bons e maus. E aí presta atenção se isso não tem alguma coisa a ver com a questão de anjos e demônios que está na Bíblia. Abra a mente, pessoal. Mantenha a mente aberta e relacionando as coisas. Por mais difícil que seja da gente entender tudo isso, mas mantenha a mente aberta que a gente chega lá, pelo menos reduz a confusão. Então, pessoal, essa questão do karma coletivo, muito cuidado com isso, porque é uma coisa que eles usam para afetar o inconsciente coletivo, para afetar o livre-arbítrio das pessoas, para aceitar a desgraça, para aceitar o genocídio, para aceitar as tragédias, o que eles querem é reduzir a população mundial. Vejam as pedras guia da Geórgia, o que eles querem é reduzir a população mundial para menos de 500 milhões de pessoas. Hoje isso significaria a morte de mais ou menos 6 bilhões e meio de pessoas. Então aí você vê o que está por trás disso. Os Illuminatis querem reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas, que é uma quantidade necessária de escravos para trabalhar para eles, para sustentar eles, para que eles possam viver numa boa, sendo sustentados por nós, escravos, trabalhando para eles.
E 6 bilhões e meio, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, é difícil para eles manter o controle, né? Então é perigoso essas 7 bilhões de pessoas se revoltarem e acabarem com o reinado, com o controle deles. Se essas pessoas despertarem, saírem da Matrix, né, com a internet, que é a maior ameaça que eles já tiveram, essas pessoas terem acesso à informação, ao conhecimento que durante séculos, durante milênios eles ocultaram da massa e mantiveram em segredo para eles. Porque essas sociedades secretas, essas sociedades ocultistas, nem, apesar de toda alienação, manipulação, tem muita coisa, muito conhecimento que eles mantêm que é verdadeiro. O que não deixa de ser, que não é porque eles têm conhecimento que deixam de ser malignos, que deixam de ser satânicos, né? O diabo tem muito conhecimento, a questão é de ética, né? Então tem muita coisa que é verdadeira que eles falam. O problema é que eles mantêm esse conhecimento secreto para eles, porque conhecimento é poder e o conhecimento liberta. Então, pessoal, não aceitem com seu livre-arbítrio que eles vencem, não aceitem que eles são invencíveis, que é isso que eles querem. Então a gente vamos lutar no plano físico, no plano espiritual. E é a guerra que o dia que a gente desistir, o dia que a gente baixar a guarda, que eles vão vencer. E cristãos, se vocês acham isso bom, se vocês acham que vai ser bom o reinado do anticristo, porque vocês vão ser salvos por Jesus, lembre que os mornos vão ser vomitados por Deus. Então não sejam mornos, não deixem de combater o mal comemorando que vocês vão ser salvos por isso. Não, tem que combater o mal sim, tem que combater os satanistas, combater os iluminados, combater a nova ordem mundial até o fim. Então é isso aí, a gente está numa guerra e estamos nela para lutar. Valeu e até a próxima. Pessoal, um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar no vídeo sobre esse terremoto, ou a mesma coisa se aplica para um asteroide que pode acertar a Terra, qualquer coisa. Por que orar ou rezar ou pedir ajuda para os alienígenas? É muito importante isso. Lembra que está na Bíblia: se você é religioso, se você é cristão, orai sem cessar. Deus testa a nossa fé. Por que Deus deu o livre-arbítrio? Por que a gente tem que pedir? Deus não faz... Pode até salvar, se Deus quiser salvar a Terra. Mas se os seres humanos não tiverem fé, não confiarem em Deus e não pedirem proteção, o que fala? Para todo dia a gente orar e pedir proteção. Se as pessoas não estiverem pedindo proteção e não tiverem fé em Deus, Deus pode mandar provações para as pessoas aprenderem. Enfim, vocês que são cristãos vão entender. Então é importante orar, pedir proteção. Vocês sabem que o diabo pode provocar, tem poder para provocar um terremoto, para mandar um asteroide. Então é importante vocês pedirem proteção para Deus, para cuidar contra terremoto. Orem e rezem pela quinta-feira ou sexta-feira, enfim. Se você acredita em alienígenas, você sabe que existem alienígenas do mal, reptilianos, que querem dominar a Terra e que querem exterminar ou reduzir a população humana, que tem poder para provocar terremoto, que tem poder para mandar um asteroide para exterminar bilhões de seres humanos. Então, peçam para os alienígenas do bem nos protegerem desses alienígenas do mal, por questão de livre-arbítrio. Eles não vão fazer tudo por nós, não vão nos tratar como bebezinhos que precisam ser cuidados em tudo, mas eles compreendem que a gente tem limitações, que a gente não tem força para enfrentar seres alienígenas com mais força, com mais tecnologia que a gente. Então, quando está além das nossas forças, além do que a gente pode fazer, a gente pode pedir para eles que eles vão ajudar, só que a gente tem que pedir, repito, questão de livre-arbítrio. Para eles ajudarem a gente tem que pedir ajuda para eles. Então, peçam ajuda, orem e rezem, porque é fundamental, é uma questão de livre-arbítrio. Eles não podem interferir e ajudar a gente se a gente não der permissão, se a gente não pedir expressamente. Então, comecem a rezar pela quinta-feira, 28 de maio. Obrigado e até mais.